Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este estojo duplo sem viés. Bora costurar? No vídeo anterior eu mostrei como eu fiz esta pasta universitária com bolsos organizadores. E aí eu pensei, nada melhor para combinar com essa pasta que fazer um estojo. Então eu fiz um estojo duplo também em sintético, porque é o mesmo material da pasta universitária. E já tem um vídeo de estojo duplo feito em tecido de algodão aqui no canal. Morro de vergonha deste vídeo, porque foi lá no comecinho, um dos primeiros vídeos, logo no primeiro ano do canal. Até pra mim é difícil assistir esse vídeo, porque ele é lento, ele tem algumas questões, alguns problemas, mas a peça é muito boa. Então, se você quiser uma inspiração de estojo duplo em tecido de algodão, assista. Ele tem um jeito super bacana, facinho de fazer, até pra ver que a tia Lu melhorou bastante, se soltou um pouquinho mais e aprendeu bastante com produção e edição de vídeo para soltar uns vídeos mais didáticos e mais práticos. Deixa nos comentários se você já é amiguinha dessa época, se você já me seguia e me acompanhava nessa época. Bora lá ver então como que eu fiz este estojo duplo sem viés. Materiais utilizados. Para as canaletas do zíper, 4 por 28 centímetros, duas vezes no sintético doll estampado e também na manta R2. 6 por 28 centímetros no sintético doll estampado e na manta R2. 28 centímetros duas vezes de zíper de metro número 6. 2 cursores. Para os puxadores do zíper, 4 por 6 centímetros, 4 vezes no sintético verniz brilho. Eu usei um recorte de 4 por 25 centímetros para montar todo o puxador e depois cortar no final. Para os bolsos, 15 por 32 centímetros, 4 vezes no sintético doll café. Para as laterais, 22 por 10 centímetros, duas vezes no sintético doll estampado e no TNT 150. 20 por 8 centímetros, duas vezes na manta R2. Estas laterais têm um arredondado. Você encontra o link do molde em dois lugares, afixado no primeiro comentário deste vídeo ou direto no nosso grupo do Telegram. Nos dois lugares eu vou deixar também um esquema de medidas para quem não tem impressora. As medidas do fundo eu vou explicar no passo a passo do vídeo um pouquinho mais para frente. Passo a passo. Eu vou começar com as canaletas do zíper. Em todas as canaletas eu uni o sintético com a manta com uma costura de segurança em toda a volta. Fiz também as marcações das metades. Eu passei as medidas exatas do zíper, mas eu gosto de cortar um pouquinho maior para refilar depois, porque eu acho que facilita para costurar e também para colocar o cursor depois. Marquei também as metades no zíper. A sequência das canaletas é esta, com a canaleta mais larga no meio. Junto com este material, eu vou costurar os bolsos. São 4 partes do bolso. 2 para este zíper e 2 para este outro zíper. Em um dos lados de cada bolso, eu vou fazer as seguintes marcações: 1 centímetro da borda, 1 centímetro da borda e 1 centímetro da borda. Esta vai ser a margem de costura. Eu já vou deixar também marcada a caixinha de leite que vai dar profundidade ao bolso. Eu marco 5 centímetros das bordas do sintético. No outro lado, a mesma coisa. E faço exatamente igual em uma das partes do outro bolso. Em um dos bolsos, eu tenho que deixar uma abertura para virar a peça para o direito no final. Então, na outra parte do bolso, eu marco 1 centímetro da borda de baixo. Como eu vou deixar uma abertura, eu faço essa marcação para poder vincar o sintético no lugar certinho. No outro, não precisa fazer essa marcação. Eu vou costurar tudo e eu já tenho a marcação da margem de costura pela outra parte do bolso. Neste, eu só fiz a marcação da metade. Aliás, todas as partes do bolso têm essa marcação da metade. Então, resumindo, estas duas partes vão formar um bolso e essas duas o outro bolso.
Em uma parte de cada bolso, eu marco 1 centímetro de margem de costura nestas 3 bordas e marco as caixinhas de leite de 5 por 5 centímetros. Em um dos bolsos, onde vai ficar a abertura, eu marco 1 centímetro da borda de baixo. No outro, eu não preciso fazer essa marcação, só a da metade da borda de cima. Bora montar a canaleta dos zíperes com os bolsos. Posiciono o zíper sobre a primeira canaleta direito com direito, alinhando pelas marcações das metades. E eu já vou colocar também um lado do bolso para fazer a costura definitiva. Centralizo tudo pelas metades. O material do bolso é maior que as canaletas do zíper. Vai sobrar 2 centímetros em cada ponta. Isso é importante para o fechamento dos bolsos. Como eu estou usando a máquina industrial, eu vou costurar com meio centímetro de margem de costura. Eu vou costurar só sobre a canaleta, dando retrocesso no início e no fim da costura. Tanto o zíper quanto o bolso ficam soltos nas pontas. Costurei. Depois de colocar o cursor, eu vou refilar essa ponta do zíper, então ela não está costurada com o bolso. No outro lado, a mesma coisa. Eu costuro até o final da canaleta, dando retrocesso. Se você cortou o zíper exatamente na medida que eu passei, não vai ter essa sobra. Tombo o bolso para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura, só onde tem a canaleta, pegando a parte externa, zíper e bolso. Ficou assim. Vou continuar costurando. Direito da canaleta mais larga com o direito do zíper, centralizando pelas metades. Prendo com clips. Posiciono também o outro lado do bolso. Direito do bolso sobre o avesso do zíper, centralizando pelas metades. Vou costurar só onde tem a canaleta, dando retrocesso no início e no fim da costura. Costurei. Tomba a canaleta e o bolso para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura sobre a canaleta. Ficou assim. Continuo costurando a canaleta. Direito do zíper sobre o direito da canaleta, centralizando as metades. Posiciono o bolso, centralizando pelas metades também. Direito do bolso sobre o avesso do zíper. Vou costurar sobre a canaleta. Costurei. Tomba a canaleta e o bolso para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura sobre a canaleta. Ficou assim. Por enquanto, tá assim. Estes formam o primeiro bolso e este é um dos lados do segundo bolso. Agora a última canaleta. Direito da canaleta com o direito do zíper. Alinho pelas metades. Alinho também com o bolso. Direito do bolso sobre o avesso do zíper. Vou costurar sobre a canaleta. Costurei. Tomba a canaleta e o bolso para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura sobre a canaleta. Ficou assim.
Agora eu vou fechar os bolsos. Alinho as bordas dos bolsos, prendendo com clipes. Aqui, perto do zíper, eu vou parar a costura até mais ou menos 1,5 cm antes das pontas do bolso. Eu costuro na lateral, no fundo. Este aqui não tem a marcação no outro lado, então eu posso costurar tudo. E também na outra lateral, parando a costura mais ou menos 1,5 cm da ponta. Ficou assim. Marquei 1,5 cm no início e no fim da costura para me guiar e deixar sem costura. Aqui na caixinha de leite, como já estava marcado, eu dei uns pontinhos de retrocesso para quando eu cortar, não abrir a costura. Corto as caixinhas de leite na linha. Monto as caixinhas de leite, prendendo com clipes. Vou costurar as caixinhas de leite. Ficou assim. Aqui embaixo, eu tombei a sobra de costura em direções opostas, mas não tem problema neste bolso. Vou fechar o outro bolso. Ele é quase igual ao primeiro, só com a diferença que eu tenho que deixar uma abertura no fundo. Vou deixar aqui uma boa abertura, de uns 4 dedos a 1 palmo. Depois que eu termino esta parte das canaletas do zíper e dos bolsos, eu posso medir o tamanho final que ficou, para poder cortar o fundo do estojo. Eu abro os zíperes e vejo a medida. Esta medida final vai depender da largura do zíper que você vai usar e das margens de costura nestas 4 costuras. Tudo isso pode dar bastante diferença na medida final. Na minha peça, deu 16,5 cm. Então, para o fundo, eu corto 16,5 cm por 32 centímetros. O comprimento é sempre 32 centímetros, para dar certinho de fechar com as laterais. Tanto a manta quanto o TNT são 2 centímetros menores que o sintético estampado, tanto na largura quanto no comprimento. Então, na minha peça, eles têm 14,5 centímetros por 30 centímetros. Neste fundo do estojo, tanto a manta quanto o TNT são menores, porque eles não vão ficar na área da costura. Para costurar com a lateral, vai ficar bem mais fácil se tiver só o sintético estampado. Ele sozinho vai acomodar melhor sobre as curvas das laterais. Coloco na sequência o sintético estampado, a manta e o TNT. Eu vou fazer um quilting reto para unir todos esses materiais. Ficou assim. Eu fiz uma primeira costura guia, depois costurei com um pé de máquina, que na industrial é meio centímetro. Depois eu apoio uma régua que tem 3 centímetros de largura sobre a última costura e a régua funcionou como um guia para o calcador da máquina apoiar e fazer a próxima costura. E aí eu vou continuando, um pé de máquina, uma régua e assim por diante. Desse jeito fica um quilting charmoso e eu nem precisei marcar as linhas de costura. E na área da costura só tem o doll estampado. Nas pontas menores, eu vou marcar a linha da costura. Eu vou marcar 1 centímetro da borda. Essa medida é super importante para dar certinho com a costura das laterais. Vou fazer os puxadores do zíper. Cortei uma faixa de 4 centímetros de largura por 25 de comprimento. Na verdade, eu cortei até um pouquinho maior, para depois refilar.
Eu posso fazer cada puxador individualmente, mas fica muito mais fácil fazer tudo de uma vez e cortar no final. Fiz uma marcação bem no meio, com 2 centímetros das bordas maiores. Eu dobro o sintético verniz, levando a ponta até a linha. Posso usar um martelinho, que eu ainda não tenho, ou um cabo arredondado de qualquer ferramenta. Faço a mesma coisa no outro lado. Vou passar cola de contato em toda a faixa. Dobro nos vincos. Pelo direito, eu vou fazer um pesponto nos 2 lados maiores. Ficou assim. E agora sim eu vou refilar de 6 em 6 centímetros, 4 peças. Dobro o puxador e eu vou fazer uma costura de segurança para prender. Pelo avesso, eu acomodo a ponta do bolso sobre o zíper. Pelo direito, eu posiciono os puxadores centralizando com o zíper. Vou fazer uma costura de segurança para prender. No outro lado, a mesma coisa. Acomodo a ponta do bolso sobre o zíper. Pelo direito, posiciono os puxadores, centralizando com o zíper. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Não se esqueça de colocar os cursores antes de costurar os puxadores. Refilo as sobras de zíper e a das pontas dos bolsos. Vou costurar essa parte do zíper com o fundo, direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar com 1 centímetro de margem de costura sobre a linha. Costurei. Tombo o fundo para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura, sobre o fundo, pegando a sobra de costura. Ficou assim. Alinho o outro lado e vou costurar sobre a marcação de 1 centímetro. Costurei. Vou fazer um pesponto perto da costura, sobre o fundo, pegando a sobra de costura. Ficou assim. Vai costurando aos pouquinhos e ajeitando todo o material. Tiro os bolsos da área da costura. Vou fazer as marcações das metades. Eu já tenho a metade da canaleta na parte de cima. Aproximo as costuras. E eu marco a metade do fundo. Aproximo a metade do fundo com a metade da canaleta. Vou marcar as metades das laterais. Faço as mesmas marcações no outro lado.
eu já tenho a metade da canaleta na parte de cima. Aproximo as costuras e eu marco a metade do fundo. Aproximo a metade do fundo com a metade da canaleta. Vou marcar as metades das laterais. Daqui a pouquinho eu continuo com esta parte. Vou fazer as laterais. Primeiro eu vou unir o sintético, a manta R2 e o TNT 150 com um quilting reto. Depois eu corto conforme o molde. Coloco o sintético sobre a manta. A manta é menor que o sintético para não ficar muito material na área da costura. Por cima da manta eu coloco o TNT 150. O TNT é do mesmo tamanho que o doll estampado para dar estrutura para a lateral. Eu vou fazer um quilting reto para unir esses materiais no mesmo padrão do quilting que eu fiz no fundo. Vou fazer isso nas duas laterais. Ficou assim. Aqui eu imprimi o molde e colei numa cartolina para facilitar. Nessas marcações, eu fiz um pique com a tesoura para facilitar a marcação. No avesso das laterais, eu posiciono o molde alinhando bem as bordas. Eu traço os arredondados dos cantos e também as marcações das metades. Corto os arredondados dos cantos. Vou fazer isso nas duas laterais. Vou unir as canaletas dos bolsos com as laterais. Se a sua estampa tem sentido, a parte de cima da lateral fica alinhada com os zíperes. Alinho primeiro pelas 4 marcações das duas partes. E depois eu alinho toda a volta. Vou costurar toda a volta com meio centímetro de margem de costura. Ficou assim. Vou costurar a outra lateral exatamente da mesma forma. Ficou assim. Pela abertura, vira o estojo para o direito. Vai com cuidado e você pode aquecer toda a peça com um secador de cabelo para amolecer o sintético e facilitar para desvirar. Ajeito as costuras e acomodo o bolso dentro do estojo. Na abertura, eu dobro os fundos dos bolsos nas marcações de 1 centímetro. Vou costurar a abertura. Ficou assim. Costurei a máquina bem perto das bordas dobradas. Ajeito as costuras e acomodo o bolso dentro do estojo. Olha como esse estojo é bem espaçoso e cabe bastante coisa. Se você gostou do estojo ou do kit, clique em curtir e escreva nos comentários. Desse jeito eu quero voltar para a escola, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Verifique se você está inscrita no canal e com as notificações ativadas. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.